Então, vamos lá. Então, a gente vai ver as leis de Newton. Leis de Newton. Cadê você, Newton? Leis de Newton. Beleza. Que tá dentro dessa matéria que a gente chama de dinâmica. Qual que é a diferença entre a matéria passada e essa? A matéria passada, que a gente acabou de ver nos primeiros bimestres, era cinemática. E agora a gente vai ver uma matéria que se chama dinâmica. Tudo junto, cinemática e dinâmica, a gente pode dizer que é a física, ó, tudo isso aqui junto, é a física e o movimento. Ou a física do movimento. A gente está estudando o movimento. Mas qual que é a diferença na cinemática ou dinâmica? Na cinemática, a gente estuda o movimento sem se preocupar com as causas. Então, se eu tenho a velocidade, quanto tempo que ele vai ficar naquela velocidade, eu consigo descobrir quanto que ele vai andar, por exemplo. Já na dinâmica, a gente vai discutir as causas do movimento, certo? Ele tem tal velocidade, mas por quê? Sendo que ele estava parado a 2 segundos. Como que ele fez para adquirir aquela velocidade? Então, isso a gente vai estudar na dinâmica, certo? O principal que a gente vai estudar, o personagem principal em dinâmica é força, certo? Força. E aí eu te pergunto, o que é força? O conceito de força é isso aqui, ó. Interação entre dois corpos, certo? Ou seja, é errado eu dizer eu tenho a força. Tinha um personagem da minha época que chamava He-Man. E o He-Man, ele dizia isso, a frase principal dele era essa: eu tenho a força. Ele puxava a espada e falava assim: pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força. Vou desenhar a espada dele aqui, ó. Eu não sei desenhar a espada. Opa, ficou mais ou menos. Então tá errado isso aí. Não tem como eu ter a força, porque a força é a interação entre dois corpos, certo? Então, por mais forte que você seja, você não tem a força. A força é a interação entre dois corpos, certo? Sempre entre dois corpos. Então, por exemplo, esse carinha aqui que aparece no desenho aqui, para ele andar, ele tem que interagir com o chão. Ele empurra o chão para trás, o chão empurra ele para frente. Interação entre dois corpos. Para ele empurrar o carrinho, ele tem que interagir com o carrinho. Ele empurra o carrinho empurra ele, eles estão interagindo. Isso é força, interação entre dois corpos. E assim, então sempre você vai conseguir identificar os dois corpos, certo? Interação entre dois corpos. Essa interação, ela pode ser por contato, que é o que aparece nesse desenho aqui, para ele empurrar o carrinho. Ele não usa a força do pensamento, ele usa a mão, ele entra em contato com o carrinho, mas também pode ser por campo. Então a interação ela pode ser contato, mas ela também pode ser uma força de campo, ou seja, sem contato. Por exemplo, campo. Que campo que é esse? Campo magnético, campo elétrico, campo gravitacional. Você percebe que a Terra te puxa para baixo, mas mesmo se você não estiver relando nela, ela continua te puxando para baixo, porque tem um campo gravitacional. Então, se você pular, ela te puxa de volta. Você perdeu o contato com o chão, mas ela puxa você de volta. Isso é uma força de campo. Então, existem algumas forças que exigem o contato. Outras, sem relar, já você consegue perceber a interação entre os dois corpos. Você vai colocar uma conta de luz na geladeira para não esquecer de pagar. Aí você pega um ímã e coloca lá, prendendo a conta na geladeira. Antes do ímã relar na geladeira, ele já está sendo atraído. Por quê? Porque existe um campo magnético. Certo? Bom, vamos ao que interessa. O que interessa? Agora vamos ver as leis de Newton. São 3 leis de Newton. Então tem esse primeiro desenho aqui, ó,
Deixa eu aumentar ele para você ver. Esse primeiro desenho fala o seguinte. Ó, o moleque fala, eu acho que eles estão dentro do ônibus, ele tá lendo alguma coisa, o cara tá conversando e tal. Odeio aprender física no ônibus. Aí o ônibus freia com tudo para não atropelar essa criança e todo mundo vai lá e gruda com a cara no vidro da frente do ônibus. Principalmente inércia. Bom, então inércia é a primeira lei, certo? Aqui, ó, tá aqui, ó, inércia. Primeira lei de Newton. E essa figura representa bem. O enunciado da lei é o seguinte: todo corpo tende a manter seu estado inicial. Então, olhando essa primeira imagem aqui, parece que está todo mundo parado, mas não está. Eles estão em movimento junto com o ônibus. Quando o ônibus para, eles tendem a continuar em movimento. Por isso que eles vão parar lá na frente, lá no para-brisa, lá no vidro da frente. Então, é a tendência de continuar em movimento, certo? Agora, por que ele parou? Eles tentaram continuar em movimento, o ônibus parou, eles tentaram continuar em movimento, mas chegou uma hora que todo mundo parou. Eles pararam porque eles encontraram um vidro aqui da frente. Aí esse vidro exerceu uma força sobre eles. Então a primeira lei vai ser o seguinte: o corpo ele tende a continuar em movimento se não tiver para-brisa. Certo? Se não tivesse o para-brisa, se não tivesse esse vidro aqui na frente do ônibus, eles iam continuar em movimento. Isso a gente vai chamar de força resultante igual a zero. Quando não tem o para-brisa, quando não tem força, um corpo que está em movimento, vou chamar esse movimento de M, vai continuar em movimento. E não só em movimento, poderia ser repouso também, né? Ó, deixa eu especificar melhor. É movimento retilíneo uniforme ou repouso. Um corpo que está em movimento tende a continuar em movimento. Um corpo que está em repouso tende a continuar em repouso. Só que movimento que é? Retilíneo uniforme, certo? Aconteceria algo semelhante se esse ônibus, em vez de frear, se ele fizesse uma curva brusca. Se ele vira com tudo, a pessoa bate a cabeça no vidro lateral. Por quê? Porque a tendência do corpo é manter o movimento retilíneo e uniforme. Movimento retilíneo uniforme. Lembra que esse movimento uniforme é aquele que a velocidade é constante, certo? Isso aqui só vai acontecer se a resultante for zero. Ou seja, se não tivesse o vidro aqui, eles iam continuar em movimento, o ônibus ia parar com tudo e eles iam continuar em movimento retilíneo uniforme, certo? Você só muda de movimento para repouso se tiver força. É aí que entra a segunda lei. A segunda lei está aqui representada nessa imagem. Segunda lei. A segunda lei, a gente vai analisar quando a resultante não for igual a zero. Resultante diferente de zero. Aqui está. Então, quando a resultante for igual a zero, a gente vai analisar a primeira lei, que é a inércia. Está em movimento, continua em movimento. Está em repouso, continua em repouso. Se a resultante não for zero, ou seja, se tiver o vidro, o que vai acontecer? Resultante diferente de zero. O corpo que estava em movimento vai parar. Certo? Então vamos ver aqui. Vamos ver. Isso aqui não é tão simples assim. Essa segunda lei é onde a gente vai ter cálculo. E o cálculo vai ser isso aqui, ó. Força resultante é massa vezes aceleração. Para memorizar, você fala assim, ó, força, meu amor. A força resultante é dada em newtons, massa em quilogramas e aceleração em metro por segundo ao quadrado. Ou seja, qual dos dois, analisa esses dois, qual dos dois é mais fácil de você dar um empurrão, de você acelerar? Ah, o primeiro. O primeiro é mais fácil. Por quê? Porque a massa é menor.
Então, aqui eu tenho uma massa pequena, eu vou ter uma aceleração grande. Aqui que a massa é grande, ó, a massa grandona, eu vou ter uma aceleração pequena. Certo? Então, é essa relação que a gente analisa aqui na segunda lei. Se eu tenho massa grande, aceleração pequena. Se eu tenho massa pequena, aceleração grande. Isso pensando numa mesma força. Certo? Então, é essa relação que a gente analisa na segunda lei. E a terceira lei é ação e reação. Você já deve ter ouvido que para toda ação tem uma reação. Ah, não é isso que eu quero, não. Para toda ação tem uma reação. Beleza, concordo com você. Só que é um pouco mais. Terceira lei, então, ação e reação. Essa imagem exemplifica da seguinte forma. Ele empurra o carrinho para frente, o carrinho empurra ele para trás. Tanto é que se ele tivesse de patins aqui, se tivesse rodinha no pé dele, ele também iria se movimentar. O carrinho ia se movimentar para frente e ele ia se movimentar para trás. Ação e reação. Para toda ação tem uma reação, certo? O que a gente tem que saber além disso? A gente tem que saber que ação e reação, elas são iguais em módulo. Elas têm módulos iguais. Módulos iguais. Pô, mas o que é módulo? Módulo é o valor dela. Deixa eu não conseguir pegar aqui. Peguei. Módulo é o valor da força. Então, se ele fez uma força no carrinho de 1000 newtons, o carrinho empurra ele para trás também com 1000 newtons. Certo? Isso não significa que vai acontecer a mesma coisa com os dois. Os módulos são iguais, mas as consequências são diferentes. Essa consequência seria a aceleração. 1000 newtons no carrinho, 1000 newtons no menino. Só que 1000 newtons no carrinho que tem rodinha faz o carrinho se movimentar. 1000 newtons no carinha que não tem rodinha não vai fazer ele se movimentar. Mas eu tenho 1000 newtons para os dois. Módulos iguais. O que mais? Agora, direções iguais. E o que é direção? Direção seria horizontal, vertical, inclinado. Então, quando ele faz uma força no carrinho horizontal, para a direita, o carrinho faz uma força nele horizontal para a esquerda. O carrinho não empurra ele para baixo. O carrinho empurra ele para trás. Isso significa que eu tenho direções iguais, certo? E enquanto ele empurra o carrinho para frente, o carrinho empurra ele para trás. Então, eu tenho aqui sentidos opostos e aí eu vou repetir o que eu acabei de falar. Ó, ele empurra o carrinho para a direita, o carrinho empurra ele para a esquerda. Reação frontal, só que sentidos opostos. Ação para a direita, reação para a esquerda. E para terminar, última informação. A última informação é que ação e reação atuam sempre em corpos diferentes. Então você nunca vai poder cancelar uma com a outra. Sempre em corpos diferentes. Ou seja, a ação é a força do menino no carrinho. A reação é a força do carrinho no menino. Certo? Então essas são as três leis. Só que agora eu estou falando aqui, olha só, tanto na primeira quanto na segunda lei, eu falei em força resultante. E aqui atrás eu defini para você o que é força. Então falta agora falar o que é força resultante. A força resultante é o resultado de várias forças em um corpo. Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu tenho um corpo aqui, ó. E esse corpo eu puxo ele para frente com uma força de 5 newtons. Só que alguém vem aqui e fala assim, não vai não.
puxa ele para trás com uma força de 3 newtons. O resultado dessa briga se chama força resultante. Então, eu vou escrever aqui, ó, força resultante igual a 5 menos 3. 2 newtons, esse é o resultado. 2 newtons para a direita, né? Vai sobrar para a direita. Então, esse carinha roxo aqui vai ganhar, só que vai sobrar só 2. Essa sobra se chama força resultante. Tá, mas agora, e se eu tivesse um ajudante? Eu tenho aqui, ó, 5... Opa, ficou bem torto. 5 newtons puxando para a direita e 3 newtons também puxando para a direita. Agora está um ajudando o outro. Se está um ajudando o outro, o resultado disso aqui, a força resultante, vai ser uma mais a outra. 5 mais 3 costuma dar 8. Eu não sei fazer 8. 8 newtons. Tá. Agora vamos complicar um pouquinho. E se tiver esse corpo aqui, ó, e um cara puxar ele na horizontal e o outro puxar ele na vertical. E agora, hein? Será que eu somo ou será que eu subtraio? Ó, quando eu tenho sentidos opostos, eu subtraio. Quando eu tenho mesma direção e mesmo sentido, somo. Agora, quando eu tenho direções diferentes, ou seja, perpendicular, aí você vai fazer isso aqui, ó. Vamos imaginar que isso aqui é uma vista aérea, você está olhando de cima. Então, esse quadriculadinho seria o chão de casa, o piso. Aqui é uma criança que está no chão fazendo birra. A mãe puxa para cá, o pai puxa para lá. Então, é que a mãe é mais forte. Para onde que esse moleque vai escorregar? Ó, ele vai escorregar entre o pai e a mãe. Certo? Então, você imagina que esse quadriculadinho aqui é o chão da garagem, que está lavando a garagem. Tá com água e sabão em pó. O moleque tá brincando de escorregar. Aí ele começou a fazer birra. E aí a mãe puxa ele para frente, o pai puxa ele para o lado. Ele não vai nem para frente nem para o lado. Ele vai nessa direção aqui, ó. Esse é o resultado do pai com a mãe. Esse resultado se chama força resultante. E agora, como é que calcula isso? Você vai calcular isso imaginando um triângulo. Tá vendo aqui, ó? Tô tentando pintar aqui de amarelo, mas você tem aqui um triângulo. Esse triângulo, ele tem um cateto que vale 3, um cateto que vale 5 e a hipotenusa que eu quero calcular. Então, você vai usar Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual, desculpa, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Ok? Então, eu vou parar por aqui. Vou parar nesses 3 primeiros casos. Mesma direção, sentido oposto, mesma direção e mesmo sentido, e 2 forças perpendiculares. E existem outros casos que a gente vê outro dia para não ficar muita coisa na sua cabeça. Certo? Então aqui a gente aprendeu a calcular a força resultante. Para fechar a teoria, aqui eu falei que ação e reação têm módulos iguais, direção, sentido. O que é isso? Isso a gente chama de vetor. A força é uma grandeza que a gente chama de grandeza vetorial. Mas o que é isso? Grandeza vetorial é uma grandeza que tem módulo, direção e sentido. Isso é uma grandeza vetorial. Não é só força que é grandeza vetorial. Velocidade também é uma grandeza vetorial. Quando você fala em velocidade, você fala, ó, o carro está a 120 km por hora, módulo,
Ele está na rodovia Washington Luiz, direção, indo para São Paulo. São Paulo, sei lá. Sentido, certo? Força, por exemplo. Um outro exemplo de grandeza vetorial. Força. Ele aplicou uma força de 32 newtons, esse é o módulo, na vertical para cima, direção e sentido, certo? Então, isso é uma grandeza vetorial. E a gente representa a grandeza vetorial com uma letra, então, por exemplo, a letra F de força e uma setinha em cima. Tá? Isso aqui é só um símbolo matemático para falar que força é vetor. O F sem a setinha em cima diz respeito só ao módulo. Então, por exemplo, se eu escrever assim, ó, se eu falar para você, calcule F sem setinha em cima, você vai falar F igual a 30 newtons. Se eu falar para você, calcule o F com setinha em cima, você vai ter que falar para mim, F vale 30 horizontal para a direita. Certo? Então, com setinha em cima tem as três informações, sem a setinha em cima é só o módulo. Certo? Essa teoria. Cadê? Parar a gravação.